Que a paz e a graça do nosso Deus seja contigo nesse dia. Hoje o nosso canal Reflexões Bíblicas traz uma reflexão que está no livro de Gênesis, capítulo 32. Nós vamos falar um pouco de Jacó, das promessas de Deus na vida de Jacó, de como nós, muitas vezes, por não confiar naquilo que o Senhor já escreveu a nosso respeito, já determinou a nosso respeito, por nós não confiarmos, nós acabamos nos afastando daquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes até atrasamos o projeto e o propósito de Deus na nossa vida. Mas mesmo assim o Senhor ainda usa de misericórdia para nos alcançar. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, é fiel para concluir. E nós vemos aqui na vida de Jacó, que já havia uma promessa desde o ventre. Aqui eu estou falando a partir do capítulo 32, mas a história começa ali desde o capítulo 28, a história de Jacó. Então tem toda uma trajetória quando Rebeca engravida de Jacó e de Esaú, há uma promessa já desde o ventre que o Senhor promete que havia duas nações no ventre de Rebeca e que o maior serviria o menor. Então já havia uma promessa. Só que nós, na nossa limitação, nós muitas vezes esquecemos das promessas de Deus e começamos a enxergar a nossa vida com os nossos próprios olhos. Esquecemos que tem um Deus que está regendo a nossa vida, um Deus que nos sonda desde o ventre. Em Salmo 139 vai dizer que Ele nos sonda mesmo ainda quando nós estávamos informes. Nós não tínhamos formação nenhuma, Ele já nos sondava dentro do ventre da nossa mãe. E nós nos esquecemos disso, nos esquecemos dessas promessas e acabamos nos distraindo com coisas desse mundo. E nós vemos aqui na história bíblica que mesmo Rebeca recebendo uma promessa do próprio Deus ali sobre os dois filhos que estavam no ventre dela, ela, com o passar dos anos, com o passar do tempo, ela talvez esqueceu dessa promessa. Ou talvez já não estava mais tão confiante assim nessa promessa. Porque o tempo, os anos, nos faz muitas vezes esquecer daquilo que Deus falou para nós. E nós vamos lá e agimos com a nossa própria força, com nossas próprias mãos. Em um determinado dia, ela ouvindo Isaac falar a Esaú, que iria abençoar ele, que era para ele preparar um guisado, que ele iria dar a bênção da primogenitura para ele. E Rebeca, ouvindo isso, foi e falou com Jacó, para Jacó se antecipar, para Jacó se passar por Esaú, para ele receber a bênção da primogenitura. E assim foi feito. E ali já tudo começou com o engano, com a mentira, onde Jacó se passou por Esaú, porque quando nós colocamos as nossas mãos, tiramos a mão de Deus e colocamos a nossa mão, é isso que acontece na maioria das vezes. É mentira, já entra o engano, dores, perdas, tudo porque não confiamos. A nossa fé não está sendo suficiente para crer naquilo que o Senhor já determinou. Com o nosso olhar limitado, nós olhamos para a situação e achamos que Deus não vai ser capaz de concluir aquilo na nossa vida. E na nossa fraqueza, na nossa limitação, nós achamos que nós somos capazes de fazer aquilo se realizar. E por causa dessa mentira de Rebeca, que Rebeca fez com que Jacó se passasse pelo irmão, ali começou todo um processo na vida de Jacó. Um processo de dor, um processo de separação, teve que sair às pressas da casa dos pais, deixar tudo para trás, porque a fúria do irmão se levantou contra ele, tentando matá-lo. Ele teve que fugir, sem levar nada, para a casa de um parente distante. E chegando na casa desse parente, também foi enganado por esse parente. Houve conflito, dores, perdas, porque quando nós saímos fora daquilo que o Senhor determinou para nós, quando nós tomamos
as nossas próprias decisões, sem consultar a Deus, sem direção de Deus, é isso que acontece. O sofrimento é inevitável, porque nós não conhecemos o amanhã, nós não sabemos do amanhã. Quem conhece o amanhã é somente o nosso Deus. Por isso, Ele nos pede que nós confiamos nele, que nós tenhamos fé, porque Ele sabe o que é melhor para nós. A palavra do Senhor vai dizer que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Só que nós, com a nossa mente limitada, nós não conseguimos enxergar isso. É quando nós olhamos para a história, nós vemos tudo que Jacó passou, teve que ficar distante da família, sofreu perdas, dores. A palavra do Senhor fala que as bênçãos do Senhor, ela não nos acrescenta dores. O Senhor não vai dar nada para nós que nós precisamos estar sofrendo, tendo perdas, não. O que Ele prometeu na nossa vida, Ele vai nos conceder sem precisar nós passar por esse tipo de constrangimento. É quando Ele fala que as bênçãos dEle não acrescentam dores na nossa vida, porque as bênçãos do Senhor nos traz paz, é propósito, é paz, é satisfação, é vida. Quando as promessas se concretizam na nossa vida, ela nos traz realizações. Quantas vezes, meus amados, nós nos ferimos, nos machucamos, nos decepcionamos, nos frustramos, sofremos perdas por não confiar nas promessas do Senhor, naquilo que o Senhor prometeu para nós, por não ter a paciência de esperar. Quando você puder, leia ali Gênesis, a partir do capítulo 26, a história ali de Isaac, que começa a falar mais de Isaac ali e Rebeca, e o nascimento dos dois filhos de Jacó e Esaú, e as bênçãos sobre a vida deles. Leia e traga para a sua vida, medite. E um dos nossos objetivos aqui também é fazer com que você leia a palavra do Senhor, que você leia essas histórias bíblicas e faça uma reflexão sobre elas, sobre a sua vida. Pegue aquilo que é bom, que é proveitoso para a sua vida, para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento pessoal. Peça ao Espírito Santo de Deus que ilumine a sua mente, que ilumine o seu entendimento, que faça você lembrar da palavra de Deus. E Ele vai fazer isso. Nós vimos ali, depois que Jacó passou por todo esse sofrimento, ali o processo de mentira, depois tudo que ele sofreu na casa do tio dele, que ele foi enviado para lá para não ser morto pelo seu irmão, tudo que ele passou, todo esse processo de perdas, o trabalho, ele escravo na casa do tio dele, foi enganado por esse mesmo tio, ali em relação às mulheres, as duas filhas dele que se tornou mulheres de Jacó. O Senhor o abençoou depois. O Senhor deu a bênção para ele. Trocou o nome dele de Jacó para Israel. Ele teve uma mudança ali de caráter, uma mudança ali de uma transformação pessoal. Houve uma batalha dele ali, uma batalha ali na carne dele, uma transformação que houve no entendimento dele, na vida dele. Porque quando o homem ele tem um encontro real com Deus, para ele estar no centro da vontade de Deus, ele precisa dessa transformação. Nós precisamos ser transformados. Precisamos ter uma mente renovada, uma mente transformada. E o encontro de Jacó ali no vale de Jaboque com Deus foi o momento que Deus fez essa transformação na vida dele, para tudo aquilo que ele viria a viver lá na frente, tudo aquilo que Deus já tinha prometido lá desde o ventre da barriga da mãe dele, que eles não entenderam. E essa transformação aconteceu ali no Vale de Jaboque, a mudança de identidade. Ali ele teve uma mudança, uma transformação na sua personalidade. Toda aquela bagagem de engano, de mentiras que ele viveu, que ele trouxe até ali foi transformado em um novo homem. Por isso que Deus muda o nome dele, de Jacó, que significa enganador, para Israel, que é Deus prevalece. Ali Deus estava prevalecendo na vida dele. Deus estava sendo o centro da vida dele a partir daquele momento.
Porque quando o Senhor ele nos faz uma promessa, Ele quer trabalhar em nós a obediência e a fé, para que nós possamos saber esperar. Nós entendemos o tempo de espera. E nós, na nossa impulsividade, nós acabamos tomando decisões por conta própria, agindo com as nossas próprias mãos. E não é isso que o Senhor deseja para nós. Eu mesma, muitas vezes, como eu sou uma pessoa muito impulsiva, agi apressadamente, não esperando a vontade de Deus. E sofri muitas perdas, muitas dores, muitas frustrações, marcas que ficaram em mim até hoje, devido ao não saber esperar, o não saber ter fé, confiar que as promessas do Senhor iam acontecer na minha vida. E você, nesse dia que está ouvindo essa mensagem, eu não sei como que está a sua vida diante de Deus, como está a sua vida com Deus. Que você possa ler essa história e meditar nela. Meditar tudo que Jacó passou. Todos os problemas que Jacó enfrentou devido a uma mentira. Devido a não esperar, devido a sua mãe ser levado por sua mãe, que não soube esperar a promessa do Senhor se cumprir na vida dele. Que o Senhor possa tocar profundamente no seu coração, que você venha meditar, que você venha refletir nisso tudo e trazer para a sua vida, para o seu crescimento pessoal, o seu crescimento espiritual, para que no tempo do Senhor, o que Ele prometeu na sua vida aconteça de forma boa, perfeita e agradável, como é a vontade de Deus. Não sob pressão, sob frustrações, sob dores, que você não precise passar por isso, mas que você entenda que o Senhor é fiel para realizar aquilo que Ele prometeu. E nós temos que ter o entendimento que o Senhor, Ele pode conceder aquilo que Ele prometeu a você em questão de segundos. A partir do momento que você pediu ali, ou a partir do momento que Ele prometeu, Ele já pode te conceder. Porque Ele é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Mas Ele não faz isso para nos poupar, porque Ele quer trabalhar em nós a obediência, a fé, a esperança. Ele precisa trabalhar em nossa vida uma transformação de mente, uma transformação de mentalidade. Que não basta apenas você crer, mas você precisa ser transformado para que você possa viver o novo dele, para que você possa viver aquilo que ele já preparou para você. E nós não entendemos isso. Precisa de uma transformação, assim como Jacó ali passou por aquela transformação. Ali Deus precisou tocar na carne dele para que ele fosse transformado, deixasse tudo aquela bagagem que ele vinha trazendo do mundo, porque nós acumulamos tanta coisa em nossa vida, é mentira, é engano, é erros. O Senhor precisa nos limpar. Às vezes Ele vai até nos ferir, assim como fez com Jacó. Mas Ele é o Deus que fere, mas também é o Deus que sara. Ele é o Deus que confronta, mas é o Deus que transforma o ser humano. Quando Jacó sai ali daquela luta do vale de Jaboque, ele sai transformado. Ele sai um novo homem, porque é impossível aquele que tem um encontro com Deus não tenha sua vida transformada. E até o medo que ele tinha de encontrar com Esaú, ali ele vence aquele medo. Ele vai ao encontro, volta para a terra ali do pai dele, vai ao encontro de Esaú, do irmão dele que queria matar ele. Ele vai confiante que Deus dará o livramento a ele. Porque a palavra do Senhor fala que o homem que teme a Deus, o homem que anda em obediência a Deus, Deus faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Deus ali estava pelejando na vida de Jacó. Estava à frente, já tinha trabalhado no coração de Esaú lá, para Esaú vir ao encontro dele em paz. O medo continuava ali, mas agora ele não era mais escravo do medo. Porque quando nós somos transformados em Cristo, nós não somos mais escravos do medo. O medo está ali presente, mas nós vencemos o medo pelo poder do nome de Jesus. Que
Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, os seus negócios. Que Deus te dê direção, que Deus te dê luz em tudo que você for fazer. E que você possa ter sabedoria e fé em esperar nas promessas do Senhor. Se o Senhor te fez uma promessa, acredite que Ele é fiel para cumprir. Embora talvez você olhe e você pense, isso aqui é impossível, mas creia que o nosso Deus, Ele é um Deus do impossível. Lembre-se que Ele é o Deus do impossível. Deus abençoe a sua vida. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe para que possa alcançar mais pessoas. Também quero te pedir que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando nós postarmos mais reflexões, você possa ser notificado. Deus abençoe o seu dia.